736. Determine o perímetro da figura sombreada nos casos. Bom, então aqui a gente vai considerar que a figura está sombreada, apesar de na imagem complicar um pouco essa visualização, mas a gente tem essa imagenzinha aqui, sombreada. Então, o que a gente precisa calcular, né? A gente precisa calcular o arco AB mais o arco BC mais o arco AC. Afinal, se a gente somar os três arcos, vão dar o perímetro dessa figura, tá? Então, nosso objetivo é calcular esses arcos. O que está dizendo aqui? Os arcos têm raios de 12 metros e são centrados em A, B e C. Bom, isso significa que se eu ligar do A até o B, do A até o C e do B até o C, todos esses três segmentos possuem medida de 12 metros. Vou botar aqui fora, mas não é o comprimento do arco, tá? Bom, vou até botar esse aqui dentro. O que acontece? Se todas essas três medidas são 12 metros, significa que esse triângulo ABC, ele é equilátero, pois ele tem os três lados iguais. E, por consequência, ele terá os três ângulos iguais. Então, se eu tenho que a soma dos três ângulos é 180 e os três são iguais, divido por 3. Portanto, cada um dos ângulos mede 60 graus. Então, quando eu for olhar, por exemplo, eu vou começar aqui pelo AB, tá? Então, aqui pelo AB. Quando eu for olhar esse arco aqui, ele vem de uma circunferência cujo raio está no centro C e tem o raio não, né? Cujo raio mede 12 e o centro está em C, né? Então, o centro aqui é o C, a gente tem raio 12 e aí a gente tem esse arco AB. Beleza? Então, a formulazinha para calcular o arco é π vezes o raio vezes o ângulo dividido por 180. Então, a gente vai fazer isso para cada um dos arcos, tá? Então, o AB, ele vai ser π vezes... Quanto que é o raio? O raio é 12. Quanto que é nosso ângulo central aqui? 60. Dividido por 180. Antes de fazer a multiplicação de 12 por 60, para não fazer aí uma continha de números grandes, eu tenho o costume de primeiro simplificar, ou esse com esse, ou esse com esse, um dos dois, tá? Ou se der para simplificar os dois, simplifica os dois, mas pelo menos um eu tenho o costume de fazer, porque isso já vai diminuir bastante. Primeiramente, a gente poderia cortar o zero, né? Então, isso já é uma simplificação simples. Agora, eu posso simplificar o 6 com o 18. Então, se eu dividir... Opa, deixa eu trocar a caneta aqui. Se eu dividir por 6, o 6 e o 18 por 6, a gente terá uma conta assim, π vezes 12, 6 dividido por 6 é 1, dividido por 18 dividido por 6. 18 dividido por 6 é 3. Então, agora ficam números bem menores. 12 vezes 1 é 12, dividido por 3 dá 4π. E aí, se a gente perceber como aqui uma figura, né, o triângulo é equilátero, a gente vai ter o mesmo raio para todos, a continha do arco BC e do arco AC vai ser a mesma, né? Só vai mudar qual é o centro. Então, eu tenho que o perímetro dessa figura vai ser 4π, mais o BC também é 4π, mais o AC, que também é 4π. Portanto, o perímetro dessa figura vai ser de 12π. Tá? Seguindo aqui. B. ABCD é um quadrado de 48 metros de lado e os arcos são centrados em A, B, C e D. Bom, aqui primeiramente a gente precisa determinar a área sombreada. A questão se refere a essa região aqui. A gente vai usar do fato de que a figura ela é regular, então a gente tem que esses 4 trechinhos aqui de arcos, eles vão ter a mesma medida, tá? Então, a resolução que tu usar para um, tu pode gerar a figura e fazer para outra e vai valer, tá? Então, facilita como foi na questão de item A. Bom, vamos dar nome aqui às coisas para dar uma facilitada aqui na hora da gente enxergar as coisas. Bom, novamente, o nosso objetivo é calcular um desses pedacinhos, né? Afinal, se os 4 são iguais, se eu descobrir um deles, multiplico por 4, acho o comprimento dessa área sombreada como foi pedido.
chamar aqui de E, aqui de F, aqui de G, aqui de H. Bom, concorda comigo que os arcos, eles estão centrados em A, B, C, D. Então, por exemplo, se eu fizer... Deixa eu diminuir aqui um pouco, para não ficar alguma coisa muito suja. Se eu fizer o segmento CE, ele tem a mesma medida que o segmento BC. Afinal, se a gente pegar essa meia aqui, ó, a gente tem um pedacinho de círculo, né? A gente tem um quarto de círculo aqui, olhando do B até o D, né? Este arco é BD. Então, a gente tem esse um quarto de círculo aqui, cujo centro é C. Então, a gente chega à conclusão de que o BC, nada muito além, né? O BC é igual ao EC, beleza? E se a gente olhar o arco aqui, ó, começando do B, indo até o D, ele é um arco, né? Cujo raio é AB ou AD, tanto faz, né? E tem centro em A, beleza? Ok. Bom, se a gente olhar aqui o arco AC, ele vai ter centro em B, enfim, né? A gente, como a figura ela é regular, a gente consegue fazer todas essas igualdades. Aqui é um segmento. Bom, o que eu quero chegar, né? Eu quero chegar que o BC também tem o BE também tem essa medida. E como é que eu vou fazer isso? Olha só, olha esse arco AC aqui, tá? Temos o arco AC, cujo o centro é o B, correto? Então, olhando este arco, vou até fazer uma marcação aqui. Então, olhando este arco aqui, ó, o que acontece? Eu estou indo do centro até um ponto do arco, então ele mede o raio. Só que o C também é um ponto desse arco, né? Então, ele também mede, aqui o BC também mede esse mesmo raio. Ou seja, a gente tem que este trechinho aqui é igual a este trechinho aqui, que é igual a este trechinho aqui. Beleza? Isso vai nos ajudar em algum momento, vamos lá. Então, igual a BC é igual a EC, que é igual a EB. Ou seja, o que a gente conclui daqui? Portanto, a gente tem que o triângulo BEC é equilátero. Certo? Afinal, se ele tem os três lados iguais, eu posso escrever errado aqui, equilátero. Tá. Se ele tem os três lados iguais, ele é equilátero. Portanto, a gente chega à conclusão de que aqui é 60 graus, né? Então, aqui também e aqui também. Vamos lá. Vamos ver onde que isso nos ajuda, né? O que a gente está buscando? A gente está buscando descobrir este ângulozinho aqui, né? Porque se eu souber esse ângulozinho aqui, eu vou calcular o tamanho desse arco. Afinal, ele vai ter centro em C, o raio, né? Aqui é o mesmo que o CE tem a mesma medida que o CF, né? Então, vou descobrir esse raio aqui. E aí, eu consigo, descobrindo esse ângulozinho aqui, a gente tem a medida, né? Do arco. Afinal, esse aqui é 48, aqui é 48, esse cara aqui também é 48. O nosso BO principal dessa questão é descobrir quem que é este ângulo aqui, né? Se eu descobrir este ângulo aqui, vou chamar aqui de θ. Se eu descobrir este ângulo aqui, eu tenho, né, este arco aqui, ok? Cujo raio é 48 e o ângulo é o que a gente precisa descobrir, beleza? Bom, vamos lá. A gente vai ter, opa, deixa eu botar o ângulozinho ali, mais uma conclusão disso tudo. Se eu olhar aqui o arco AC, correto? A gente tem que de E até C é um arco de 60 graus. Se eu olhar do A até o E, é um arco de 30 graus, afinal a gente tem um ângulo de 90 graus aqui do quadrado, né? Então, essa partezinha aqui representa 30 graus e essa partezinha aqui representa 60 graus. A gente consegue mostrar também que do A até o H vai ter 60 graus e do H até o C vai ter 30 graus, né? Só muda a visão aqui do triângulo equilátero, ao invés de pegar esse, faz aqui do A, G, D, tá? O que a gente conclui com isso, então? Se eu, né, fizer o outro triângulo equilátero, que o arco, vou botar aqui um portanto, mas eu só falei, tá? A conclusão, da onde que a gente tira essa conclusão? Que o arco AE
é igual ao arco EH, que é igual ao arco HC, tá? Então, os três arcos possuem a mesma medida, beleza? Referente a um ângulo de 30 graus, tá? Então, aqui, um pouco mais dessa conclusão, tá? Olha só, olha o arco BD, tá? Então, referente a esse triângulo equilátero que a gente fez, a gente tem que o arco BE, ele é referente ao ângulo de 60 graus pelo triângulo equilátero, e o arco ED, então aqui, B, ele é composto por BF mais FE, correto? E ele é igual, ele é referente ao ângulo de 60 graus. O ED, ele é referente ao ângulo de 30 graus, beleza? Então, a gente tem que aqui representa o ângulo, né, tá relacionado ao ângulo de 30 graus, porque a gente tem um ângulo de 90, correto, do triângulo, do quadrado, e em relação ao triângulo, a gente tem os 60 graus. Então, este carinha é referente a 30 e este a 60. Bom, o que que acontece? Se eu pegar este triângulo equilátero aqui, ó, o FCD, tá? Então, FCD. Temos que este ângulo aqui é 60 graus, portanto, o FED passa a ser um arco referente ao ângulo de 60, e o FB, né, o BF, passa a ser referente ao ângulo de 30. Portanto, se essa soma é 60 e a gente chega à conclusão de que esse cara aqui é 30, este também é 30. Portanto, o FB, né, o BF, o FE e o ED, esses arcos, eles possuem, né, a mesma medida, beleza? Então, a gente chegou à conclusão que este cara aqui, deixa eu botar aqui em outra cor, este cara aqui tem a mesma medida que este aqui, que tem a mesma medida que este aqui. E aí, novamente, como a figura ela é regular, se a gente usar essa mesma resolução para este arco aqui, a gente vai ver que esta medida tem a mesma desta, que tem a mesma desta. E a gente já sabe que esses dois têm a mesma medida. Então, no fim, a gente chega à conclusão de que a gente tem três pedacinhos aqui de mesma medida. E aí, então, né, a gente chega à conclusão que o θ aqui, que né, o nosso ângulo que a gente queria descobrir, é de 30 graus. Afinal, se eu tenho três arcos de mesma medida, e eles são referentes a um ângulo de 90 graus, vou dividir isso por 3, chega à conclusão que este ângulo é 30 graus, tá? Então, eu fiz essa partezinha aqui por último, só para não ficar essa coisa de tipo, daí faz isso, faz aquilo. Não, então vamos mostrar da onde que veio essa igualdade dos três arcos, tá bom? A figura, ela é regular, então, né, a gente consegue espelhar ela, vai obter as mesmas medidas, e isso facilita bastante. Bom, então, se esses três são iguais, significa que esses daqui, né, vão ter a mesma medidinha ali. Bom, a gente já descobriu que o ângulo, então, referente a este arco é 30 graus, né? Então, a gente pode calcular pela formulazinha. O x, ele é π, vezes o raio, que é 48, vezes o ângulo, que é 30 graus, dividido por 180. Novamente, eu vou fazer o corte aqui do 30 com 180. Vai sobrar pra gente π vezes 48 sobre 6. 48 por 6 é 8π. Bom, então, a gente descobriu que um trechinho desse mede 8π. Então, o perímetro vai ser 4 vezes 8π, e isso dá 32π, finalizando a questão. Então, novamente, a gente chega à conclusão de que o arco AE é igual ao arco EH, que é igual ao arco HC, porque a gente percebe que o AE ele é referente a um ângulo de 30 graus, o EC é igual é referente ao ângulo de 60 graus. Isso por esse triângulo que a gente desenhou. Se a gente desenhar o outro triângulo, a gente consegue chegar à conclusão, né, ou aqui, tanto faz, que este trechinho aqui, que o AH vai ter 60 e que o HC mede 30. Então, se esse cara mede 30 e esse cara mede 30, o do meio tem que medir 30 também, porque é o que falta para dar o 90 graus, tá? Então, é só seguir com o triângulo que a gente já fez. Só tô, né, deixando na parte da fala, porque a gente já fez esse triângulozinho aqui, não tem necessidade de uma repetição. Beleza?
Então é isso, espero ter ajudado vocês e até uma próxima. Observação. As duas medidas ali estão em metros, né? Então o perímetro aqui é 12π metros e aqui é 32π metros. Agora sim, até uma próxima.